Então você sabe, Marcinho, O quê, que o fundamental em todo tipo de relação é que haja uma aproximação, um respeito entre as pessoas, É entendeu? isso mesmo. É, bastante compreensão, bastante afeto, carinho, né? Aham. Então, tudo isso vale também pra relação entre o padrasto e os seus enteados. Você sabe o que é enteado, Marcinho? Enteado é o filho do outro, né? Ah, É isso entendi. aí. Então, o padrasto também tem que ter um bom relacionamento com seus enteados. As famílias com enteados, também conhecidas como família mosaico, é aquele nome que a Suzy falou no começo, falou, né? que parece meio esquisito, né? Parece mosaico de igreja. Mas as famílias mosaico enfrentam situações únicas que a minha e a sua não tem, tá certo? Então a gente tem que mudar de família pra gente poder viver as situações que são únicas, deve ser muito bacana. E muitas vezes é desafiador, envolve inclusive aqueles que não moram na sua casa, como o pai da criança. Olha que confusão! Muito legal. Mas pra ficar mais clarinho, vamos ver no VT que você vai entender melhor. Na VT acho que vai ter as perguntas, não é isso? É, o Vamos povo lá. fala, né? O povo pergunta aí, povo! Pai é um ser único nas nossas vidas. Ninguém pode substituí-lo. Mas nas famílias de hoje, nem sempre existe a figura paterna. E é cada vez mais comum existir a presença dos padrastos. Mas como será que é a relação entre enteados e padrastos? Como será que ela deveria ser? E quais os limites para que se haja um bom convívio? Na sua opinião, qual que é o papel do padrasto na família? Bom, apesar dele não ser pai, é ele tentar fazer essa função, sem querer interferir nas barreiras que existem por não ser o pai. Sinceramente, acho que acima de tudo fazer a companhia, no caso, para minha mãe. Né? O primeiro de tudo, porque foi a escolha dela como companheiro. Eu acho que ele tem que fazer primeiramente bem para minha mãe. E se adaptar ao estilo da nossa família, dos filhos, dos parentes, enfim, em geral. Bom, padrasto, se é família, ele tem que ser o máximo de atuante possível. Ele não tem que ficar como se não, eu não sou o pai, então eu não vou, isso é o problema da mãe. O importante eu acho que justamente, é trabalhar a família. Qual que é o limite para que se haja um bom convívio entre padrasto e enteado? Eu digo que o respeito mútuo das duas partes, e entender as limitações de cada um. E qual é o caminho para que o padrasto se torne referência, participe da educação dos enteados, sem sofrer a rejeição? Aquela história, você não é meu pai. Olha, a hora que é amor. Eu acho que, claro, se puder ter, sabe, viver a espiritualidade, né? Eu acho que quando você está com o coração aberto ao amor, é difícil ter rejeição. Olha, é verdade. Por isso que eu gosto muito de ouvir a voz do povo, que é a voz de Deus. É verdade, com o amor é muito difícil se ter uma rejeição, não é? O saber respeitar, você viu que foram os pontos que as pessoas colocaram. Respeito, amor, respeito à opção da mãe. Então isso... e outra coisa que eu achei fantástico. Não é meu filho, então não é problema meu. Viu que as pessoas falaram ao contrário. Tem que participar. Ser padrasto é participar, sim, não é? É verdade, é isso mesmo. É se envolver com tudo que acontece. Claro, faz parte da família, da família, não é? Agora é uma família, não é? E eu deixei no último bloco a perguntinha para a Raquel. Como é que o padrasto dela lida com as coisas que são referentes diretamente à família ali naquele momento? Então, horários, às vezes a questão do namorado, às vezes a questão de ficar mais tempo num computador. Como é que o seu padrasto age diante dessas situações que ele não concorda? Bom, ele conversa diretamente comigo e ele fala, olha, eu não tô achando muito legal isso, eu acho que você pode fazer isso. Bom, como eu já falei, ele dá a opinião dele sobre alguns assuntos. Mas, assim, ele fala de forma totalmente pacífica. Ele conversa, normalmente conversa sem gritar, sem brigar e... Ele escolhe momentos, porque às vezes um dos erros que a gente comete, isso deve acontecer em casa também, é falar no momento que a pessoa está nervosa ou que está mais irritada, e aí se desconcerta. Você percebe que ele escolhe alguns momentos, ou, por exemplo, é um momento que você depois foi do jantar, que está mais calmo, não é pela manhã, quando está aquela correria toda, ou não? Normalmente a gente conversa mais durante o jantar. Ótimo. Isso é muito bom. Aí tá lá todo mundo reunido, a família reunida e tal. A gente conversa durante o jantar, que é um momento que a gente tá mais calmo. Perfeito. E
Suzy, isso. uma coisa na fala do povo e que também as duas têm muito presente na casa delas é a dimensão da espiritualidade. Sim, que tava... Isso é muito importante também, né? Quando tem uma espiritualidade que sustenta, que mantém essa família, fazendo de alguns momentos fortes de encontro, porque às vezes o ideal seria tomar café, almoçar e jantar todos os dias juntos. É Mas isso não existe mais, essa Verdade. possibilidade. Ainda mais numa grande cidade. Mas quando a família tem alguns momentos que ela se encontra, que são momentos fortes, daí demanda toda uma espiritualidade, um vínculo mesmo com alguma igreja, religião. Então a gente sente na relação dessa família, desses jovens e adolescentes, e mesmo dessa nova reestruturação da família, a gente sente que as coisas vão se acomodando de forma que ninguém fique de mal no pedaço, o pai que já não tem mais, não serve para nada, ou o padrasto que é simplesmente alguém que está ali um intruso. Não, se tem uma espiritualidade por trás, ajuda muito, Com certeza. não é? Agora, eu queria, dentro da sua experiência, fala, Não, meu eu ia querido. perguntar pra Larissa. A Larissa, você vive essa espiritualidade na sua casa também? Sim, todo domingo a família vai na missa e tudo mais, então assim, é muito bom, porque assim, faz com que a família seja mais unida, é como as pessoas falaram, amor, né? Então isso ajuda bastante, sim. Com certeza. E Sônia, e quando, por exemplo, o padrasto também tem os seus filhos biológicos e evidentemente, não tem como existir o mesmo tratamento para os filhos biológicos e para os enteados, não é? Porque Sim. é uma realidade. Sim, Vamos claro, lá. Claro. Como é que a gente minimiza essa diferença de tratamento? Acredito assim, que a família tem que ter muito claro. O pai é pai, ele não deixa de ser pai. Sim. Tanto o pai que saiu de casa, como o outro que vem para dentro de casa, o padrasto, muitas vezes ele também, né, é pai já. E isso tem que ser contemplado nessas novas relações. Sim. O que acontece é que tem que haver um acordo entre as duas, né, partes. Mesmo Sim. a mãe, outra que já não faz mais parte dessa família, ela precisa ter uma compreensão enorme, ela precisa ter uma abertura, uma disponibilidade, tem que entender essa nova relação, tanto do pai como dela, se ela também constituir uma outra, né, estruturação familiar. Então, precisa ter uma compreensão enorme. Os filhos precisam saber que o pai não está mais comigo, no entanto, ele é meu pai. Os enteados precisam saber, ele tem outros filhos. Agora, o que é muito interessante nos jovens de hoje, e até conversando com as próprias jovens aqui presentes, elas dizem assim, eu tenho mais irmãos por parte de meu pai. Certo. Né? Então, eles já se assumem assim. Às vezes, essa dificuldade mais é nossa adulta mesmo. A gente tem uma dificuldade de aceitar os filhos dele, ou acha que são intrusos, ou que ele dá mais atenção. Mas entre eles, não tem muito isso. Eles já se incorporam e se reestruturam como uma nova família. Acho que nesse ponto a gente pode aprender com o jovem de hoje. Bastante, com não certeza. E quando vocês têm também irmãos da parte do seu pai? Eu tenho um irmão Do de 5 parte do- anos. Tem. Sim. E também ele vai até a sua casa, vocês têm um relacionamento. O relacionamento é muito bom. A minha mãe até brinca, fala que é o terceiro filho dela. Ai, que maravilha. Você também, Raquel? Não, eu sou filha única, mas o meu padrasto tem um filho. Uhum. E de vez em quando ele vai lá em casa, ele é mais velho. Quero do que saber eu. se você nota algum tipo de, digamos, regalia, em termos de horário, às vezes, em termos de uso de computador, porque o pai só vê, o seu padrasto só vê o filho, vamos dizer, o final de semana e acaba cedendo mais. Você nota algum privilégio? Acho que não, porque Não. assim, o filho dele já tem quase 30 anos. Ah, então, já estamos assim, numa já fase é que... Aham. uma outra De fase. independência, né? Completamente total. independente. Aham. E aí, assim, eu fiquei bastante feliz, porque como eu sou filha única, foi, assim, o mais próximo de um irmão que eu tive. Com certeza. Nossa, e protetor também, né? Pois é. Agora, a Lara, talvez essa sua pergunta, porque o irmão dela, de 5 anos, é do pai dela com outra, né? Como é que é? Teu pai dá mais privilégio pra ele ou a mesma coisa? Ele dá uma atenção maior pelo fato de ser uma Tô criança e vendo. ainda precisar de algumas coisas, assim, mas em relação a tratamento é tudo igual, acho. E dentro do grupo que vocês trabalham, existe muita queixa de outras meninas ou meninos que falam que existe uma regalia ou existe um privilégio maior da parte do filho biológico do padrasto?
via de regra, vocês escutam isso? Não. Eu acho que no quesito proteção. Acho que o pai Proteção. sempre vai proteger mais o filho biológico mesmo, assim. Acho. Bom, mas aqui já fica uma dica. Se você é em casa, tanto como filho, como a esposa, e percebe que o padrasto, de alguma forma, porque às vezes a pessoa faz de uma maneira inconsciente, vale a pena, assim, sentar, chamar e falar, escuta, você tá vendo isso daqui, sabe? Olha, eu acho que é bom dar uma repensada. Você percebeu que ficou mais meia hora do que as outras pessoas? Isso mesmo, porque a gente tá sempre aprendendo, né, Suzy? Sempre, sem Não é assim porque eu dúvida. já passei por um casamento que agora eu já sei tudo. Muitas vezes eu tenho que começar tudo de novo nessa aprendizagem. Aliás, necessito começar. Sempre. Aliás, cada dia, né? Pois Vamos começar novamente. Então, acho que o que o adulto precisa ver é que ele também tem que se colocar na condição de aprendizado. E muitas vezes a gente aprende com o jovem, com o filho da gente, com o enteado da gente. Então, essa questão do aprender a ouvir, né, a dimensionar algumas coisas e também trocar ali, né, nas relações, seja com a ex-esposa, seja com a esposa atual, trocar isso. Acho que é fundamental sempre a conversa, o diálogo. Sem dúvida. E uma coisa que o padrasto é muito importante, gente, é na questão de quando a mãe está corrigindo o filho, é muito importante que o padrasto dê esse apoio, falando, escute, certeza. não é? Olha, sua mãe, ela tá certa. Se não achar que está correta, porque às vezes a gente erra mesmo, a gente falha, certeza. chama no cantinho, sabe? Vai falar depois, nunca na frente Isso, dos é verdade. enteados, né? Nunca pode ter orientações aí que Diferentes. deixe dúvidas, porque Exato. senão aí não se educa mesmo, aí se deseduca, e é quando o adolescente se perde. Aí começa a ter problemas na escola, nos relacionamentos, é muito complicado isso. Então, o ideal é que o casal, os adultos, né, tenham consciência disso. E mesmo naquela hora, não, mas ela orientou e eu não concordo, não é hora de, na frente da criança ou do adolescente, dizer, não concordo com você. Sim. Não é verdade? Acho que como adultos, a gente que tem que saber disso. Então, Sônia, você tem um livro, né, que eu tô até com ele aqui, ó, que fala exatamente sobre esse assunto. Você acha que na nossa sociedade de hoje, com toda essa, já com tantas famílias que já são, como a Suzy chamou aí de famílias mosaico e tudo mais, já existe assim um conhecimento maior como lidar com tudo isso? Ou ainda tem muito que essas famílias aprenderem para resolver os problemas? Olha, de verdade temos muito a aprender, muito. Agora, muitas coisas a gente já aprendeu também, porque a sociedade vem nessas mudanças já há um bom tempo, não é verdade? Então a gente foi aprendendo, por isso até esse livro que está aí. Esse livro nasceu de um aprendizado que a gente foi construindo a partir do que as crianças e adolescentes traziam na escola. E aí, quando esse livro foi feito pensando mais nos pais. Hoje, adolescentes usam, escolas usam, educadores usam. Olha, eu li, é um livro assim de uma leitura bem agradável, gostosa, para o jovem, né? E depois podem fazer esses grupos mesmo de estudo, no sentido assim, de trocarem as experiências, porque o que a Larissa e a Raquel fazem, eu acho maravilhoso, que é um grupo, na verdade, que se auxilia, não é? Falam sobre as suas experiências, se orientam, isso é muito importante. Então, esse livro aqui vale a pena você dar uma lida, porque ele é rápido, gostoso, agradável e tem muitos ensinamentos. Agora, dentro do grupo, vocês iam falar alguma coisa? Não, só ia falar que é muito legal. Ah, então tá bom. Obrigada. Dentro do grupo que vocês trabalham, quais são as queixas mais comuns que vocês escutam? Enquanto elas lembram, às vezes acontece isso mesmo, do adolescente entrar em desavença com o padrasto, a mãe dá uma orientação, o padrasto dá outra. Isso tem acontecido muito também, né? E aí que as coisas às vezes se tornam complicadas e complexas para a gente administrar e lidar. Com certeza. Não é? Deixa eu falar o nome, o título. Meu querido, mostra pra mim de novo o título do... Chama Com Ele ou Com ele Ela. ou com ela, né? Não, com ela ou com ele. Isso. É Desculpa. o pai ou com a mãe, isso, né? Ótimo. Fico com ela ou fico com ele? Que é sempre Muito uma grande interessante. questão que o adolescente traz, não é verdade? Sim, sem dúvida. Agora, voltando para vocês, querida, vocês tiveram alguma situação em que um jovem, né, uma jovem, disse assim, mas também ele fica falando essas coisas, ele nem é meu pai? Teve isso? Sempre tem, né? Sempre. Porque, assim, você muitas vezes tem o pai biológico falando em cima dessa criança. Então, assim, tem uma influência da mãe, onde você convive, e também a externa, dos amigos, do pai. Como é que vocês fazem nesse tipo assim de exclamação deste jovem? Vocês tomam dão alguma orientação, tomam alguma atitude para auxiliá-lo a enxergar isso de uma outra forma?
Acho que depende. Depende da situação da pessoa. Você pode dar um conselho. Tipo, conversa com seu padrasto. Fala, tipo, eu não tô gostando muito dessa sua atitude. Muito bem. Eu acho que você poderia parar de fazer isso ou maneirar um pouco. Uhum. E querendo ou não, é família, né? Exatamente. E vocês ressaltam isso quando ele diz, mas não é meu pai, né? O que ele tá falando isso? Sim, é muito importante deixar bem claro que é família, foi uma opção da mãe, mas assim, é questão de convivência, ele tá na mesma casa, então tem que ter o respeito, tem que ter o amor. Então, assim, é essencial para uma relação. Muito bom. Diga, meu querido. Queria agradecer muito a sua participação, a da Sônia, a da Raquel, a da Larissa, mas infelizmente a gente já estourou nosso tempo. Oh, meu Deus. Então nós vamos daqui pro comercial e quem quiser assistir depois a gente conta como é que você faz pra assistir, tá bom? Vamos lá, a gente já volta. A gente vai rapidinho e voltamos já já. Mais uma vez, obrigada, Sônia. Você, obrigada, Raquel. Obrigada, Delícia, Larissa, viu? tá? Muito E bom, aguardem, porque vocês vão ter mais novidades no nosso programa. Até já!